Você sabia que através do comportamento dá para identificar um codependente? Eu sou Rosa, especialista em codependência familiar, e hoje nós vamos trazer 4 comportamentos que identificam um codependente. Primeiro comportamento, negação. O codependente tem muita dificuldade em aceitar que o familiar dele está tendo problemas. E aí ele nega. De que forma que ele nega? Ele nega falando que não, talvez não seja isso, talvez seja só uma fase. Ah, não, mas não é assim, eu estou enganado, eu estou imaginando coisas. Quando a coisa está escancarada na cara dele. A negação é o comportamento mais difícil de se quebrar, né? Porque é a primeira barreira. E aí aceitar que de fato eu tenho um problema é a única alternativa para que eu consiga lidar com esse problema. Segundo comportamento, racionalização. Esse comportamento, ele é muito marcante no codependente, porque ele fica arrumando meios e maneiras mentais, né, de dizer que aquele problema não existe ou que aquele problema foi causado por alguma coisa que não se sabe de onde veio, né? Por exemplo, né, pais normalmente racionalizam da seguinte forma: ah, mas se eu tivesse feito assim, assim, assado, não tinha acontecido isso. Ah, mas se eu não tivesse feito isso, não tinha acontecido isso. Ah, mas isso é por causa disso, disso, disso. E não consegue entender que a dependência química é um problema que não tem porquê. É uma doença. Ninguém racionaliza o fato de alguém estar com qualquer outro tipo de doença. Mas isso acontece muito com a dependência química. E isso acontece muito com o codependente. Terceiro comportamento, justificativa. O codependente, ele justifica o comportamento do dependente químico. De que forma que ele justifica? Ah, mas está acontecendo isso, isso, isso por causa dos amigos. São as pessoas que ele anda. Ah, mas é por causa da ex-mulher. Ah, mas ele está assim porque está desempregado. Sempre tem um porquê, né? E por que o codependente justifica o comportamento do dependente químico? Porque é uma forma que ele tem de tirar a própria culpa, porque ele se sente muito culpado por aquele comportamento. Então, justificando, ele alivia a culpa dele, imaginativamente, porque não alivia nada. Pelo contrário, só reforça. E a justificativa ainda tem um problema a mais, né? Ela impede com que o próprio dependente perceba que ele tem um problema e que ele tem a responsabilidade de buscar a solução para o seu problema, porque está sempre jogando para fora, a culpa sempre é do outro. Quarto comportamento, minimização. Não é tudo isso. Ah, mas ele está fazendo isso, 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 mas ele ainda está trabalhando. Ah, mas ele fica 4 dias fora de casa, mas ele está pagando a pensão. Ah, mas ele tira coisas de dentro de casa, mas ele é carinhoso. Esses 4 comportamentos não são os únicos, né? Nós temos outros comportamentos codependentes, que se falam entre si, que se conversam entre si, né? A facilitação é um deles e que muitas vezes cai na minimização e na justificativa, né? Tudo que é facilitado, né, proporciona para o outro conforto, né? Um dependente químico, ele inconscientemente pensa assim, ó, eu vou parar de usar por quê? Né? As pessoas consertam as coisas que eu faço. As pessoas pagam as minhas contas, eu não tenho responsabilidade.
Quando a gente fala de comportamentos codependentes, são padrões aprendidos, né? A dependência química é uma doença, é um transtorno mental, né? Que é progressivo, que é incurável e tem determinação fatal, mas pode ser tratada, mas é incurável. Codependência tem cura. Por quê? Porque é um comportamento aprendido. Do mesmo jeito que ele foi aprendido, ele pode ser desaprendido. E aí, eu já falei no vídeo anterior, né, que tratamento de codependência não é passivo, é ativo, é busca. Né? E a primeira coisa que precisa fazer é buscar informação. Eu tenho a informação. E aí, com a ajuda terapêutica, com a ajuda de grupo anônimo, eu caminho para a aceitação. E aí os outros comportamentos vão deixando de ficar tão marcantes, né? E aí esse processo leva a uma mudança de comportamento, uma mudança de padrão. E essa mudança leva para uma vida mais confortável. Essa mudança leva para um estado emocional de mais qualidade. E aí eu tenho plena capacidade, eu tenho plenas condições de efetivamente ajudar o dependente químico. Não esquece de curtir, não esquece de compartilhar, ativar as notificações, porque no próximo vídeo a gente vai trazer um assunto que é muito importante e que a gente precisa falar desse assunto. Intervenção. Formas de intervenção. Até o próximo vídeo.